Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 110 em O Despertar da Noiva, com o tema O Despertar Messiânico. Quando, onde e como o despertar messiânico realmente aconteceu? Sugiro voltarmos em Israel quando a palavra se fez carne. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. A palavra, a Torá, que os judeus sabiam que estava de repente ali diante deles, havia ganhado vida. Eles podiam ouvi-la, tocá-la e vê-la em ação. E assim ele trouxe vida para eles através da sua palavra, mais tarde reforçada pelo derramamento do Ruach HaKodesh. Eles, da casa de Judá, foram ressuscitados, e com eles, os que não eram da casa de Judá se juntaram a eles. Mas ainda assim permaneceu a palavra da Torá. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum iou, o mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17, 18. Quando Yeshua estava no meio deles, ele, a palavra viva, transformou muitos deles. A declaração de Yeshua, eu não vim para anular, mas para cumprir, significa que ele veio para ilustrar a Torá. Como, por exemplo, um escritor que é convidado para uma leitura de seu livro, no qual ele leu e explica. E o que aconteceu com aqueles que foram despertados? Os não-judeus que foram despertados, naturalmente se juntaram aos judeus, ou seja, os judeus messiânicos e seus ensinamentos da Torá. Eles entraram nas sinagogas e foram instruídos lá, como vemos em Atos 15, 21, porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Isso se refere aos novos convertidos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Yahvé. Atos 15, 19. Aqui estamos falando daqueles que estão se voltando para Yahvé, e a estes, eles primeiro pedem que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos 15, 20. Porque se violassem essas instruções, seriam excluídos novamente. E porque eles não queriam preocupá-los ao despejar os 613 ensinamentos sobre eles todos de uma vez. Mas sim gradualmente, a cada Shabat, eles ouviam na sinagoga de Moisés as suas instruções, que vieram de Yahvé. Isso seria como se você tivesse que aprender todos os códigos de trânsito de uma só vez, quando fosse tirar a carteira de motorista. Eles entenderam exatamente o processo descrito em Romanos. E se alguns ramos foram podados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Yahvé não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Romanos 11, 17, 18. Eles, e é claro que nós também, tivemos e participamos da raiz e da seiva da oliveira, e não devemos ser arrogantes e nos vangloriarmos contra eles. Eles foram despertados e compartilhavam da Torá, que era lida na sinagoga a cada Shabat em cada cidade. Eles não tinham nenhuma ideia própria. Em vez disso, eles se encaixavam e se subordinavam.
A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Êxodo 12:49. E isso ainda é válido hoje. Isso também significa muito claramente que não devemos estabelecer nossas próprias leis ou nossas próprias ideias que sejam diferentes daquelas dos judeus, como Paulo diz em Romanos 9:4-5, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana do Messias, que é Elohim acima de tudo e de todos, seja ele louvado para sempre. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Elohim, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Yahvé no mundo. Todavia, agora em Yeshua, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Yeshua. Efésios 2:11-13. Fomos excluídos na época e não pertencíamos. É como se eu fosse brasileira e agora quisesse ser alemã, por exemplo. Se eu fosse tirar a nacionalidade alemã, lá na Alemanha, eu seguiria as leis da Alemanha. Assim como no Brasil, devemos obedecer às leis do Brasil. E é exatamente assim quando somos enxertados no Estado de Israel. Devemos aderir ao judaísmo messiânico. A raiz do cristianismo produziu 41.000 denominações. Todo mundo enfatiza e acredita em algo diferente. E essa raiz agora está prosperando novamente entre muitos que retornaram às suas raízes de fé. Já não se celebram mais as festas em uma unidade com os judeus e não se observam mais o Shabat em unidade com os judeus. Muitos têm suas próprias ideias individualistas e assim perdem o poder de testemunhar a casa de Judá e também a unidade com eles. Há líderes judeus messiânicos que zombam disso de certa forma. Você honestamente acha que os judeus messiânicos que observam a Torá podem conciliar essas ideias especiais dos cristãos? Mais uma vez, são os cristãos que sabem tudo melhor. Quero dar um exemplo prático. Há crentes que aderem à doutrina do Shabat lunar, que afirma que qualquer dia da semana pode ser um Shabat lunar. Flávio Joséfus escreveu que o sábado romano era idêntico ao Shabat judaico. Sabemos pelas escrituras fora da Bíblia que o sábado de hoje é o mesmo dia que correspondia ao Shabat judaico no 1º, 2º e 3º séculos. Assim, o sábado dos calendários romano e gregoriano juliano correspondem ao Shabat judaico. Agora de volta aos primórdios. Não era como se aqueles que se voltassem para Yahvé tivessem suas próprias ideias. Aqueles que se voltaram para Elohim ouviram os ensinamentos de Moisés com os judeus nas sinagogas no Shabat e viveram de acordo com eles. E se algo estiver errado com a casa messiânica de Judá, Yeshua corrigirá e automaticamente estaremos lá. Um crente no Messias Yeshua que fez techuvá e se voltou para Elohim vive em unidade com a casa messiânica de Judá. Teve seu coração circuncidado por ter a Torá escrita em suas tábuas do coração. Ele sabe que Yahvé tem um povo e uma legislatura, que é a instrução do reino, e ele tem a consciência dessa coletividade. E assim, Yeshua também pode fazer uma casa de ambas as casas. Então veio a mim esta palavra de Yahvé orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel.
Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha à outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem: não nos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Elohim. Eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Ezequiel 37, 15 e 19. Ouça com atenção. Ele toma a madeira de José e a coloca à vara de Judá, não o contrário. Muitos cristãos se desviaram tanto do caminho que nem mesmo conhecem as palavras de Deuteronômio 27 e 26. Maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei. E todo o povo pactuará respondendo: Amém, é verdade, assim seja. Se você não guardar a Torá, estará sob uma maldição. Não sou eu quem falo isso, mas o Eterno. E o reavivamento é através do Ruach HaKodesh, despertando para a palavra, retornando à aliança com Yahvé e guardando os termos da aliança. Observe cuidadosamente quando a palavra arrependimento é usada nos círculos cristãos. A maioria diz que é preciso se arrepender sem explicar o que isso significa, porque eles mesmos não sabem disso. Como aconteceu que os cristãos se desviaram desse caminho e é ensinado que a palavra não é mais válida, ou seja, a palavra da Torá ensinada nas sinagogas no Shabat. A mudança foi realizada pelo imperador Constantino. Até 313, a Igreja Cristã tinha sido uma instituição ao lado do Estado. O Estado perseguiu os cristãos. Agora, no entanto, como uma instituição estabelecida, a Igreja tinha que definir sua própria posição em relação ao Estado. Com a pessoa do imperador Constantino, a instituição do império também influenciou a estrutura da Igreja. O imperador era o Senhor Supremo da Igreja, o Pontifex Maximus. Então, ele era uma personalidade sagrada. Ele introduziu o descanso dominical e estabeleceu um calendário festivo, Natal e Páscoa, e o aniversário do Deus Sol invencível no solstício de inverno, em 25 de dezembro, aparece no calendário das festas como o aniversário de Jesus. E a partir daí, a confusão seguiu seu curso, e é basicamente o velho pecado de Efraim até hoje. Finalmente, uma palavra de Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Yeshua HaMashiach, porque a lei do Espírito da vida em Yeshua HaMashiach te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito dá vida em Yeshua e nos liberta da lei do pecado e da morte. Isso significa que quando pecamos, transgredindo a Torá, não temos mais que morrer, porque Yeshua tomou nossa culpa sobre si mesmo. Mas isso não significa que a Torá não se aplica mais. Ela é muito válida e é a legislação do seu reino. Já é tempo de nos arrependermos, retornarmos à sua aliança e mantermos os termos dessa aliança. Sejam todos ricamente abençoados.